Ei, sabia que Sergipe é um dos estados que mais investe em saúde no país? 17% do orçamento geral foram destinados para a área da saúde, 5% a mais do que o indicado por lei. Um trabalho que a gente já vê que está por todo o estado. Repare só, está no número de leitos pediátricos que aumentou em mais de 40%. Está no Opera Sergipe, com 14 mil cirurgias realizadas. Está no Enxerga Sergipe, que já fez mais de 5 mil cirurgias. Está no Serviço Aeromédico, que já fez mais de 150 atendimentos. E está na qualidade de vida do sergipano, que está mudando para melhor. É o governo do estado que está presente na saúde e está com a gente no cuidado, porque é cuidando de perto que a gente segue em frente. Governo de Sergipe. A Move Construtora apresenta o Meliá Residência, um condomínio pé na areia com lotes a partir de 200 metros quadrados e parcelas fixas a partir de R$ 599. Esse empreendimento dispõe de uma excelente infraestrutura, com 3 opções de área de lazer e mais 85 mil metros quadrados de área verde, que vão proporcionar uma experiência única de diversão em contato pleno com a natureza, aqui em Barra dos Coqueiros. Assim é o Meliá Residência, um condomínio que reúne conforto e segurança com sustentabilidade, qualidade de vida e bem-estar para você e sua família. Entre em contato com uma de nossas imobiliárias parceiras e saiba mais. Move Construtora. Seu sonho é o que nos move. Você pode até não perceber, mas a gente está ali. Em cada momento de diversão em família, em cada relação que surge. A gente sabe até quando você precisa de uma mãozinha e sim, estamos ali também. Afinal, nascemos para fazer parte da sua vida. Mais que o shopping de socorro, nós somos a casa de todos os sergipanos. Shopping Prêmio, o nosso shopping. Atenção, você que sofre com dores musculares como dores nas costas, nos ombros, nas pernas, nos braços, cãibras. A pomada negra é o gel de massagem mais potente e completo, produzida para livrar você das dores corriqueiras do dia a dia e também das inflamações como artrite, artrose, bursite, tendinite, hérnia de disco, o bico de papagaio e também inflamações nas articulações. Pomada negra é vendida somente nas farmácias e casas de produtos naturais. Que só uma RAM tem. Olá, muito boa noite para você. Em clima de sextou no ar, o Play Fun F1. Hoje estou recebendo aqui Fábio Dantas. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Ele é escritor, tarólogo, advogado, servidor público, autor também desse livro que está fazendo o maior sucesso. Olha só, Ervas e Benzimentos, o livro sagrado. Daqui a pouquinho ele vai bater um papo com a gente. Mas antes, é hora de chamar a Magna Santana, que hoje, no quadro Viva Bem, toda sexta-feira ela traz aí informações importantes, sobre a saúde. Hoje ela vai destacar câncer de bexiga, que é o tipo de câncer mais incidente entre os homens. Ela conversou com um especialista no assunto e vai trazer aí informações importantes, principalmente no que se refere à prevenção. Dá o play. Olá, gente! Estamos começando mais um quadro do nosso programa Viva Bem. E hoje a gente vai falar sobre o Julho Roxo. E você sabe por que
que é o Julho Roxo, qual é a temática do Julho Roxo, é o câncer de bexiga. E para conversar conosco, a doutora Erijan Andrade, ela que é médica oncologista e também paliativista. Seja muito bem-vinda, doutora Erijan, já estava com saudades. Bom dia, Magna. Como é bom, mais uma vez, falar com você. Realmente estava com saudade, fazia muito tempo que a gente não conversava. Verdade. Bom, então vamos lá falar sobre o Julho Roxo, que é o câncer de bexiga. Fala um pouco para a gente, doutora Erijan, sobre essa doença. Ela é silenciosa? Conta um pouco para a gente. Então, o câncer de bexiga, vamos ter entre 2023 e 2024 cerca de 11.370 novos casos no Brasil, sendo 80 em Sergipe. A cada 10 pessoas com câncer de bexiga diagnosticados, 7 serão homens, somente 3 serão mulheres, devido ao grande fator de risco, que é o tabagismo. Então, a gente fala muito do tabagismo, esse mês também no Julho Verde. A gente fala muito quando a gente fala de câncer de pulmão, e as pessoas esquecem que câncer de bexiga também é totalmente interligado ao tabagismo. Ele é o grande fator de risco. E estamos nesse momento com um grande problema de saúde pública, que são os VAPs. Então, os VAPs, eles também aumentarão o risco de câncer de bexiga nas próximas gerações, já que hoje é um dispositivo que é utilizado principalmente por jovens. O câncer de bexiga, ele é silencioso. O seu sintoma maior é sangramento na urina, que muitas vezes o paciente pensa que é infecção urinária, mas diferente da infecção urinária, não melhora. Trata com antibiótico e continua o sangramento. Em situações mais avançadas, já pode dar dor abdominal, já pode dar desconforto, mudar o jato da urina. Então, aquela pessoa que vai mais no banheiro, não consegue mais se expelir a urina por inteiro, então ele sente aquele peso na bexiga. E é isso que a gente quer evitar. A gente quer evitar que os diagnósticos sejam feitos em casos mais avançados. Por quê? Porque um câncer de bexiga que é diagnosticado precocemente, ele é tratado de forma muito simples. Ele é tratado no diagnóstico, que é quando a gente passa uma câmerazinha e consegue ver a lesão. O urologista, ele passa uma câmera, ele consegue ver a lesão, ele consegue retirar a lesão naquele exame, que é a cistoscopia, e já fazer uma biópsia. E já tratou o câncer de bexiga inicialmente. Dependendo da biópsia, a gente vai precisar decidir se haverá uma complementação do tratamento ou não. Mas isso já facilita bastante. Na hora que a gente faz um diagnóstico avançado, muitas vezes o paciente precisa perder a bexiga. E aí que é a perda da qualidade de vida do paciente. Olha que coisa triste, gente, e enfim, extremamente preocupante diante dessa estimativa aí, né, de perspectivas de casos previstos pelo INCA. Agora, doutora Erijan, você falou que está muito associado ao tabagismo e uma incidência maior em homens, mas infelizmente mulheres também. E é sempre o cigarro ou outra causa ou outro fator poderia contribuir para o surgimento deste câncer? Os outros fatores, Magna, são mais difíceis da gente perceber, mas são principalmente ligados ao trabalho. São pintores que exalam a tinta, pessoas que trabalham com alumínio sem os EPIs e absorvem o pó do alumínio, do arsênio. Então, a maioria dos outros fatores são exposição no trabalho, quando a pessoa não usa os EPIs, não usa as máscaras, para evitar que haja a exalação, a respiração dessas substâncias. A questão do tratamento, né? Quanto mais cedo, melhor.
como você mesmo citou, e quando as pessoas ficarem atentas a esses sinais, a esses sintomas, a essas manifestações, buscar logo um especialista, buscar logo um médico para, de repente, identificar e fazer esse diagnóstico. Esse diagnóstico, ele é algo demorado mesmo, disso, ou esse exame mesmo já é suficiente e aí, imediatamente, que tipo de tratamento é feito? Vai para uma quimioterapia, vai para a cirurgia, é uma radioterapia? O que é feito? Então, como eu disse, o diagnóstico é pela cistoscopia, colocar uma câmera dentro da bexiga e observar a lesão, já tirar um pedacinho e fazer a biópsia. O tratamento do câncer de bexiga, hoje, ele evoluiu bastante, ele está na era da imunoterapia. Então, hoje a gente tem a imunoterapia, que é quando a gente faz com que o nosso sistema imune combata o câncer, mas muitas vezes é necessário também a quimioterapia associada. E nesses casos, são os casos que a gente tenta, muitas vezes, salvar a bexiga. Então, a gente faz, muitas vezes, quimioterapia, imunoterapia. A gente tenta diminuir a lesão antes da cirurgia para a retirada do tumor. É esse caso que a gente não quer tratar, Magna. A gente quer tratar um câncer inicial e que a gente possa usar medicações que a gente fala de uso tópico, que é quando retira a lesão lá na cistoscopia e a gente precisa somente colocar uma medicação de tempos em tempos na bexiga para evitar que esse câncer retorne. Então, muitas vezes, só isso já resolve o problema. A gente não quer ter um câncer de bexiga que precise ir para a cirurgia, porque então a gente sabe que, por mínima cirurgia que seja, a qualidade de vida do paciente vai estar impactada. E o tempo de tratamento, ele é longo, doutora? Sim. Mesmo no câncer inicial, a gente precisa pelo menos de 1 ano de tratamento. No início, a gente faz cerca de 6 doses dessa medicação tópica semanal e depois a gente pode continuar uma vez por mês. Ou a gente pode usar também outro esquema que pode ser a cada 3 meses durante 2 a 3 anos. Então, isso é escolhido pelo médico a depender da situação clínica do paciente. E então, seguindo, vamos dizer aí, esse rito de descobrindo, ou vamos dizer, ou no começo, ou ainda já num estágio talvez um pouco mais avançado, mas cuidando, tratando, esse prognóstico de cura, ele é bom, ele de chances do paciente ficar curado da doença? Sim. Como todo câncer, quanto mais precoce a gente fazer o diagnóstico, maior a chance dele ter a sua cura. Mas mesmo em casos que a gente chama de localmente avançado, que a gente precisa fazer a quimioterapia, a imunoterapia, de ir para a cirurgia, mesmo nesses casos a gente tem hoje uma grande chance de paciente estar curado. Mas como a gente sempre fala, quanto antes do diagnóstico, maior a chance de cura. Então, se for lá no início, a gente vai ter 90% de chance de cura. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico precoce, a gente precisa saber que o paciente teve o sintoma, não melhorou, então não é infecção urinária, não é hiperplasia prostática benigna, que é quando a próstata fica realmente, dá alguns sintomas urinários. Então, o homem precisa, principalmente o homem, porque a mulher ela já tem aquela facilidade em descobrir seu corpo, em prestar atenção, e todo aquele programa que a gente faz de Outubro Rosa, de Setembro Lilás, mas o homem, ele hoje ainda não conhece bem o seu corpo, então ele vê os sintomas e ele releva, ele procura um médico após o sintoma ter piorado bastante ou depois de muito tempo do início. Pois é, isso é que é lamentável, né? E é sempre a base do empurrão. Então, alerta sendo feito aí pela doutora Erijan Andrade. O Julho Roxo, que tem esse propósito de conscientizar sobre o câncer de bexiga. Então, qualquer sinal, principalmente os homens, como disse a doutora Erijan, as mulheres, elas são mais atentas. Os homens vão sempre postergando, deixando, né, minimizando qualquer problema. E aí, de repente, pode ser tarde,
Então, doutora Erijan, eu quero lhe agradecer imensamente por participar aqui dessa entrevista, trazer essa informação aqui àqueles que estão nos acompanhando e até o nosso próximo encontro. Eu aproveito para mandar um beijo para a princesinha, né? Que eu tenho acompanhado nas redes sociais. Obrigada. A Alice já está com 6 meses, então a gente está retornando aí a vida mais ativa, de realmente falar mais sobre o câncer, conseguir fazer com que o paciente chegue antes para a gente. A semana que vem vai ter um grande evento em Aracaju, que é a Jornada Norte e Nordeste contra o Câncer. E então todas as pessoas estão convidadas. É um evento que é aberto à população geral e que é extremamente importante a gente falar sobre as políticas públicas que serão utilizadas nos próximos anos contra o câncer. Bom, então, vou estar acompanhando e vamos abrir espaço para a gente divulgar mais ainda. E espero lhe encontrar em breve. Grande beijo, muito obrigada, doutora Erijan. Tchau, Magna. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Pois é, gente, olha só o alerta importante. Então, você que está aí nos acompanhando, cuide mais da sua saúde. E você, homem também, né, que acaba deixando mais aí de lado. Viu só a dica e o alerta. Até o nosso próximo encontro. Tá aí, você acabou de conferir aí dicas, né, de fato importantes. A prevenção também, de fato, faz toda a diferença. Magna, muito obrigado aí pela sua participação. Bom, a gente segue aqui com o nosso programa. Fábio Dantas, escritor, já está aqui do meu lado, de Frei Paulo para o mundo. Vamos relembrar um pouquinho então, né, do início, né? Você nasceu na cidade mesmo ou foi na zona rural? Conta um pouquinho para mim como é que se deu aí sua infância. Sim, Leonardo, eu nasci em Frei Paulo, aqui em Sergipe, e uma cidade pequena, muito acolhedora, pacífica, e fui criado com contatos com benzedeiras. Eu morava vizinha, 2 benzedeiras, Dona Dionélia, já falecida, e Neide. E sempre que eu tinha problema na infância, minha mãe, Margarida, meu pai, Alessio, eles me levavam para essas benzedeiras e faziam os chás, os preparos, e eu fui sendo criado com essa magia das ervas. Então, para mim, é uma coisa muito tranquila, natural escrever sobre isso, em seus diversos aspectos, escaldapés, chás, infusões, pomadas. Então, ao longo da minha infância, além dos benzimentos, que eu tenho alguns livros também de orações, e essas orações vêm de lá da minha infância e perpassa até hoje, os dias atuais, que eu também faço parte do Centro de Formação Espiritual Água Jaruana, sou dirigente desse centro, e lá eu utilizo os conhecimentos que foram passados ao longo dessa vida por minha ancestralidade. Você saiu de Frei Paulo com quantos anos? Então, eu saí de lá com 18 anos, eu tive minha formação toda lá, e aqui em Aracaju eu cheguei aos 18 anos. Foi quando eu fui pesquisar mais essa parte da religiosidade e também da cultura das ervas, aprofundando mais ainda e fazer universidade e até onde cheguei. Essa paixão, né, pela leitura, teve uma influência de alguém? Conta para mim. Sim, meus pais sempre compraram livros para minha formação e lá a gente tinha as enciclopédias. Nessas enciclopédias a gente tinha Bassa e alguns livros de ervas que foram também responsáveis por esse estudo mesmo. Então, desde criança eu sempre tive curiosidade de estudar mais e aprofundar mais sobre essas ervas. E eu trago também alguns conhecimentos científicos nesse livro. Esse é um livro que está sendo bastante vendido, né, em todo o Brasil. Ervas e Benzimentos, o livro sagrado. Quanto tempo você teve para poder finalizar esse trabalho? Esse trabalho eu finalizei na época da pandemia. Foi uma época que a gente ficou em casa mesmo, fazendo uso de vários estudos. E esse livro foi uma parceria com a editora Planeta. Selo Academia é uma editora de São Paulo, é uma das 5 maiores do Brasil. Em um ano ele já está na 6ª edição, então sempre o primeiro lugar da Amazon. Esse ano eu vou para a Bienal do Livro de São Paulo, dia 8 de setembro, já fui convidado. Dia 3 agora de agosto estarei na Livraria da Tarde também, em Pinheiros, São Paulo. Então eu tenho feito muitos programas em São Paulo, referentes a esse assunto, ervas e benzimentos. Olha só, aqui temos banho para auxiliar a meditação. Qual o tipo de banho você recomendaria? Isso, e inclusive hoje a gente tem muito estresse no dia a dia, então é importante a gente pegar manjericão. Manjericão, você faz um banho, você macera. O que é macerar? Você pega a erva, você esfrega um pouco assim na água,
pega 1 litro de água e pode se banhar com aquele cheiro de manjericão. Isso vai facilitar a meditação, vai tranquilizar, vai trazer um sono mais tranquilo e você pode tomar o seu banho, pode colocar também para crianças, alfazema, manjericão, alecrim, são ervas que trazem uma tranquilidade para nós, para o nosso dia a dia, até colocar na sua casa, enfeitando a casa, aquele cheiro vai fazer um movimento na sua casa diferente. Vou aprofundar aqui um pouquinho, já é um spoiler para quem tiver interesse em adquirir seu livro com relação a vícios. Vícios é um assunto muito complexo, né? Sim. Como é que seria esse banho para vícios aqui que eu estou vendo aqui? Existem alguns banhos, tem também chás e preparos que você pode fazer. Por exemplo, a pessoa que tem vontade de fumar, quer deixar de fumar, pega anis estrelado, coloca na boca, fica um pouco na boca com aquele cheiro. Canela em pau também. Algumas ervas elas fazem a desintoxicação da nossa mente, né? A mente acelerada às vezes precisa fazer algo, um vício, então você pode com algumas ervas, que eu ensino no livro, fazer esse uso contínuo e você vai desapegando de alguns vícios. Deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Amuleto com sal grosso para proteção da casa. Isso, são os famosos patuás que eu ensino. Então você pode pegar um pote, colocar sal grosso, e ali o sal grosso ele é um catalisador energético, ele vai puxar a energia negativa da casa e você pode ir repondo e trocando a cada 15 dias, a cada mês. E ali você pode colocar também o sal grosso juntamente com outras ervas. Pode colocar alecrim também por cima, pode colocar arruda e o que você tiver em casa. Às vezes até aquela semente olho de boi você pode enfeitar a sua casa e isso vai puxar a negatividade também. Já gostei do que eu vi aqui. A relação dos chakras, né? Os chakras, eles mostram se o corpo, se sua vida está em alinhamento. São 7 chakras, né? Isso, os coronário, principais. frontal. Fala um pouquinho dos chakras para quem não entende a importância de manter esse alinhamento. Isso. Então, os chakras são 7 pontos principais energéticos que nós tratamos, que vai do chakra base, que é na base da coluna, básico, umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Cada chakra desse corresponde a uma cor, a um cristal, a uma erva. E quando eles estão desalinhados, a gente precisa fazer esse equilíbrio. É o que os terapeutas holísticos trabalham. Né? Desbloqueio dos chakras. Então, às vezes, um movimento, um estresse, uma doença, primeiro chega no chakra para depois chegar no corpo. Então, a gente cuidando dos chakras, das emoções, a gente consegue, por meio das ervas, fazer esse equilíbrio. Então, tem ervas para cada chakra, cristais, como eu falei, e muito mais. Interessantíssimo esse assunto, até porque o passe, né, nos centros espíritas kardecistas, também por meio do passe, né, a magnética, o campo magnético, ele acaba também alinhando os chakras, não é isso mesmo? Isso mesmo, quando a gente faz um passe em alguém, nós tiramos primeiro a energia que está ali negativa, depois a gente repõe a energia, os fluidos positivos para equilibrar os chakras. Bom, eu vim aqui, eu já estou dividindo por partes o livro dele. O Poder do Som. Sim. Eu sou espírita, frequento aqui o Joana de Ângeles aqui no São Carlos, e certa vez a presidente do centro já falou para mim, o tipo de música que eu ouço, ela influencia na minha vida. Então é recomendado ouvir músicas tranquilas, né, que não tem aquele teor mais sexual, né? Fala um pouquinho dessa importância que eu vi que também está aqui no seu livro, né? Isso, eu falo porque, inclusive as ervas, elas também têm o poder do som, ela equilibra ou desequilibra as ervas na sua casa. Às vezes até uma plantinha, ela sofre porque você está colocando músicas de decibéis muito baixos. Então, quanto mais altos os decibéis, mais se utiliza. Por exemplo, a partir de 432, 528, 999, 1111 Hz, são músicas que têm conexão com os anjos, com os arcanjos. Então, se você está com desequilíbrio na sua casa, hoje você encontra no YouTube várias, você coloca 999 Hz, música, e aí é o contato com anjos, com arcanjos, e vai sutilizar, vai tranquilizar, vai harmonizar a sua casa. Então, muito, muito acessível. Como você falou, músicas também que falam de sofrimento, de tristeza, ela vai trazer melancolia, depressão para casa. Bom, quando se fala em erva também, muita gente se interessa para encontrar a pessoa amada. Qual erva você recomenda para abrir, né, abrir o campo amoroso, afetivo? Isso está muito relacionado à autoestima. Às vezes a gente está com a solidão, com a tristeza, e é bom trabalhar a autoestima. As ervas que trabalham
A autoestima são as rosas, por exemplo. Você quer também se livrar de alguma energia do passado, energia do perdão, crisântemos, você toma um banho de crisântemo para afastar aquela negatividade do passado, aquela pessoa que te magoou. E se você quer ativar a sua autoestima, rosas brancas, rosas vermelhas, rosas amarelas, sempre bom tomar banho e também colocar na sua casa para que você possa abrir o campo em todos os sentidos. Até porque as ervas funcionam como frequência de rádio, AM/FM, padrão vibracional, né? Isso. Uma vez que você utiliza um banho de uma erva, você acaba mudando a sua energia, Isso. atraindo mais pessoas que estão com o mesmo padrão vibracional do teu, não é isso? Exatamente, o banho de ervas é isso, ele faz uma limpeza, uma asepsia mesmo na energia negativa que está rondando você, até a energia de inveja. E também eu falo do livro Benzimentos, às vezes você precisa trabalhar para você dormir, para você trabalhar, então tem benzimentos muito curtinhos que você pode fazer, por exemplo, antes de dormir, com Deus eu me deito, com Deus me levanto, com Jesus, Maria, José e o Divino Espírito Santo. No outro dia, quando vai trabalhar, agora que eu vou trabalhar, 2 anjos vão me acompanhar, uma à direita, uma à esquerda, Nossa Senhora na dianteira. Então, tem para várias situações para vocês ensinarem seus filhos e para afastar também a inveja, o olho gordo, que sempre existe, né? Eu acho que é uma verdadeira enciclopédia aqui, viu? Sobre as ervas. Aí a gente também aqui tem um outro trabalho do Fábio Dantas que é 70 benzimentos diários para a alma, eu te benzo. Aí você de manhã acorda, você embaralha, né? E seleciona uma mensagem. Deixa eu abrir aqui. Vou aproveitar, vou fazer isso aqui agora. Só um minutinho. Inclusive, Eu Te Benzo é um programa que eu tenho todos os domingos às 20 horas no canal do YouTube. Fábio Pode Dantas, divulgar então suas redes sociais. Fábio Dantas, tem o Instagram, tem o TikTok, tem o YouTube. E você também encontra no Água Jaruanda esses movimentos de benzimentos. Também eu coloco muito o tarô, também os signos, as cartas para o mês, astrologia. Então é um canal diverso. Vou embaralhar aqui, eu vou tirar aqui uma carta, vou ler a mensagem aqui, viu? Lê aí pra mim. Então, olha, você está precisando de proteção. Veio logo São Bento. São Bento é um santo que trabalha para afastar inveja, energias negativas. São Bento, em vós confio, dai-me calma, tranquilidade. Dai força à minha mente para que, unindo-me ao poder infinito de Deus, eu seja capaz de reagir contra as ameaças do mal espiritual, da calúnia e da inveja. Ajudai-me também a vencer as doenças do meu corpo e da minha mente, assim seja. Amém. Então, são 70 benzimentos que você puxa aquilo que você está precisando trabalhar naquele momento. Uma reflexão, né? Isso. Vamos falar agora de um assunto que eu também gosto, que é tarô. Sim. Tarô lê a energia de momento. Isso. Não é uma sentença, né? Muita gente ainda tem muito preconceito em torno do assunto, né? Isso, mas é um assunto que cada vez mais envolve mais pessoas estudiosas. Jung, que é da psicologia analítica, ele trabalha no inconsciente coletivo. Então, os símbolos estão inseridos no tarô. Quando a gente tira uma carta, por exemplo, você tira uma carta, o carro que é a carta 7 do tarô de Marselha. Ali é um movimento da sua vida que está na maior engrenagem, que você precisa seguir, não pode parar, hora de tomar uma decisão. Já se você tirar uma carta 12, que é o pendurado, é o momento de você parar para refletir. É pendurado ou dependurado? Pode ser pendurado, dependurado ou enforcado, depende do box que você encontra, da leitura. E no tarô nós temos as cartas do tarô, temos as cartas ciganas e hoje é um estudo muito aprofundado que eu mesmo estudo há 18 anos, tarôs e muitos livros, cada livro mais aprofundado, mas são as infinitas possibilidades que nós temos na nossa vida. Às vezes existem os caminhos que você pode percorrer, o livre-arbítrio. Se você for por aqui, as cartas mostram e apontam esse movimento. Se você for para o outro lado, esse movimento, mas quem escolhe somos nós, né? Que escolhemos o nosso destino. Ainda falando do tarô, eu às vezes faço leituras, né? Eu sou o paciente, certo? Consulente que chama, né? Certo, é. E às vezes, eu queria entender como é que funciona essa... É algo muito espiritual, né? Para de fato bater, porque sempre bate. Sempre bate, porque é o campo mórfico. Então, nós estamos aqui envolvidos, existe uma energia minha e sua envolvida, chama campo mórfico. Então, a carta que eu tiro, a lâmina que você vai pegar, você vai virar e aquele movimento vai se abrir para o que você está precisando naquele momento. Também uma coisa espiritual, sim, porque nós somos espíritos, né? Todos nós somos espíritos vivenciando um corpo, mas são os movimentos que a nossa ancestralidade tem, a nossa guiança tem para nos mostrar os caminhos que a gente precisa percorrer. Mas é muito interessante, é um assunto muito sério
E as pessoas às vezes tratam brincando, mas eu trato há 18 anos esse assunto. Eu tenho 4 livros lançados de tarô, que é Tarô dos Orixás, Pérolas de Orixás, A Magia das Cartas Terapêuticas, também da editora Planeta, tenho A Magia das Cartas Ciganas e as Cartas dos Animais de Poder, que são também arquétipos que trabalham os animais. Muito bem, estou vendo aqui no seu Instagram que você também é herbalista. O que seria isso? É um movimento de ervas, né? Aquela pessoa que busca as ervas para fazer um chá, uma tintura, e esse estudo das ervas não só para os benzimentos e para os banhos, mas também para os chás e para curar a saúde também que a gente precisa. Às vezes a gente precisa pegar uma folha de louro, fazer um chá para cuidar do fígado, do caroço do abacate. Então eu estudo o poder das ervas também por meio dos chás e tinturas. Olha só, adorei bater um papo com você sobre esse assunto. Ficaria aqui por horas e horas e horas. Vou deixar então aí, mais uma vez, né, quem gostou do seu trabalho, seja no tarô, seja no benzimento, né, aqui os 70 benzimentos diários, ou também um livro de ervas e benzimentos. Como é que faz para acompanhar o seu trabalho e adquirir essas obras? Isso, então, existe uma loja que nós temos, que inclusive as compras que você faz nessa loja virtual é loja.aguajaruanda.org.br, vai para os 5 projetos sociais que nós temos, com animais, plantas, pessoas, também projetos sociais, Ponto de Luz em Frei Paulo, que nós temos todos os sábados, oficinas, alfabetizações de idosos, e aqui na Caju, a Casa de Sossego Vó Teresa, e o Francisco de Assis, e o Alimentando Esperanças, que faz trabalho com pessoas em movimento de rua. Esse centro espírita que você falou, de Aruanda. Águas de Aruanda. Fica onde? Fica no Robalo, Avenida João José de Santana, 1216. E todas as segundas e quartas, às 19 horas, nós temos as atividades, que são palestras e também atendimentos espirituais. E eu sou um dos dirigentes, juntamente com o Tiago Avelino, do Centro de Formação Espiritual Águas de Aruanda. Tá aí, adorei bater esse papo com você. Obrigado, viu, pela sua participação aqui no nosso programa. Gente, vamos ficando por aqui. Aproveitem para conhecer um pouco mais dessas obras aqui, né, do nosso querido Fábio Dantas, um sergipano aí, que está se destacando, né, como escritor com esses trabalhos em todo o Brasil. Playfun F1 vai ficando por aqui. Um bom fim de semana para você. A gente volta na segunda-feira às 6h30 da noite. Espero você. Até lá.